Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Fashion. Eu sou a Duda. Eu sou a Tami. E hoje a gente vai conversar com vocês por que estudar moda. Ai, gente, Tami, conta pra gente por que você quis estudar moda. Primeiro conta aonde que você fez moda, onde que você cursou moda. Eu fiz em Belo Horizonte, comecei numa faculdade na FUMEC, que era voltada para designer, que era voltada para ser estilista, e chegou ali na metade, falei, ai meu Deus, eu não quero mais ser estilista. E mudei para UNA, que é uma faculdade que era designer de moda e negócios de moda. E aí eu me senti mais pertencente àquilo ali, sabe? Mas até comentei com a Duda, assim, que eu não sei muito bem por que eu decidi fazer moda, porque moda sempre foi ali uma raiz da minha família. Eu venho de família, eu sou paraense, minha avó tinha 9 filhos, e todos os meus tios, minha mãe, todas as minhas tias, todo mundo na minha família trabalha com serviços manuais. Todas as minhas tias fazem crochê, fazem bordado, fazem molde. Todas elas têm máquina de costura em casa. Minha mãe tem um segundo andar inteiro de ateliê. A costura da minha mãe eu vou guardar aqui pra gente o comentário. A minha mãe também. Ela costura, mas assim, vou ficar calada pra ela não parar de me ajudar. Mas assim, o crochê da minha mãe é Conheço poucas pessoas que fazem crochê tão divinamente como minha mãe. Tudo, saia, vestido, ela é perfeita. Minhas tias, todo mundo faz molde, faz peça piloto. Então, assim, isso faz parte da minha vida. A minha avó, eu herdei a máquina de costura da minha avó. E eu me lembro com muita clareza que ela ganhava as roupas. E para não magoar as minhas tias, e fazer a troca, ela modificava a peça. Então, o vestido virava saia, que virava blusa, ela tinha esse hábito. De customizar, né? De customizar. E eu me lembro disso. Então, assim, eu não sei em que momento eu quis fazer moda. Eu sempre achei que isso foi parte ali de tudo que eu sou dentro da família, assim, sabe? Do que eu aprendi com a minha mãe, com as minhas tias. Então foi muito natural, foi uma escolha natural. Foi muito natural. E eu sou de Belém, mudei pra Palmas, eu tinha uns 13 anos. E Palmas, quando eu fiz 20 anos, não tinha faculdade. Eu entrei pra fazer jornalismo. Ah, é? Não sabia Fiz dessa. 2 anos de jornalismo. Aonde? Na Ubra. Na Ubra? Sério? Olha só, 2 gente, anos. descobrindo coisas aqui. Porque eu sempre fui muito comunicativa. Isso aí nunca foi um problema pra mim. Então eu falei, cara, de tudo que tem as opções aqui, que era 5 que tinha na minha época, eu falei, o que mais eu me identifico é jornalismo. E aí eu falei, eu tinha uma amiga minha que morava em BH, ela falou, vem, minha república tem 7 pessoas, mais uma não vai ter problema. Eu falei, Brina, você quer saber? Eu vou. E Tem aí, nada pra perder? Tem nada a perder, tô fazendo uma faculdade que eu não gosto, e fui. E aí eu cheguei lá, fiz o vestibular, né? E passei, minha mãe falou, tá bom, vamos. E eu fazia faculdade, a minha faculdade era o dia inteiro. Era de manhã e de tarde. Por 5 anos. Aí como eu mudei de curso, na verdade era 4 anos, né? Como eu mudei de curso, mudei de faculdade, eu perdi matéria. Que hoje eu vejo que na verdade eu ganhei. Com certeza. Na época eu achei que eu tinha perdido 1 ano e meio de vida. Mas na época ficou... mas hoje eu vejo que eu ganhei, assim, sabe? Então uma faculdade que era em 4 anos, eu fiz em 5 anos e meio, quase 6. Por causa disso. Mas pra mim foi a melhor experiência da minha vida. Uma coisa que eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum é que na minha época de faculdade, quando eu estudei lá, o Ronaldo Fraga dava aula na minha faculdade. Caraca, amiga! Na FUMEC. Reinaldo Lourenço dava aula na minha faculdade. Então, assim, são coisas que, assim, eu nem gostava da matéria de designer 1, né? Que é ensinar a gente aula de croquis, criação, então nem gostava. Mas, assim, são coisas que só Minas podem fazer pela gente. Então, assim, eu aprendi no berço mineiro, assim, muita coisa, assim, porque lá traz muito da regionalidade mesmo, né, para as faculdades, assim. Meu Deus, como eu amo, eu tenho uma relação muito forte com Minas, até hoje eu volto, tenho amigas de faculdades maravilhosas, que se tornaram minhas clientes, né, porque foram virar lojistas e eu atendi lojistas muito tempo. Aí a gente vai voltar um pouquinho, né, quando eu formei, eu sabia que eu tinha uma coisa que eu queria. Quando eu formei, eu vi ali no meio da faculdade que eu não queria fazer design, eu fui para esse lado de negócios. E aí, no meio disso, eu quis ir para a área de varejo. E aí, quando eu voltei para Palmas, eu fui para Riachuelo,
que foi ali onde eu quis, né, ter experiência de gestão de equipe, de pessoas, de compra. Nossa, que experiência também, né? Que experiência. Uma casa em Riachuelo. E aí eu fiquei na Riachuelo por 4 anos, até eu engravidar da minha filha. E depois foi que eu abri a Tami Cecim Consultoria, que era uma empresa de consultoria voltado para lojistas. Você queria abrir uma loja, vender mais nos seus negócios, eu abri uma empresa disso, que hoje se tornou a Mine Consultoria com a minha sócia Jaqueline Arantes. A gente ainda faz consultoria, mas hoje muito menos. A área que eu mais trabalho hoje é consultoria de imagem, até porque, né, virei mãe, já tô cansadinha, já quero mais sossego na minha vida. Quer ter mais tempo livre pra ficar com a sua filha também, né? E o varejo não te permite isso, né, amiga? Loucura. É loucura. Quem trabalha com varejo é uma área de moda, assim, que é muito maravilhosa. Eu amo, mas é pauleira. É igual trabalhar com criação, Criação amiga. também é. É igual criação, você não tem paz? Não tem. Você não tem. É sábado, domingo, feriado, dia santo. Até porque no varejo, o que mais funciona é feriado, domingo e dia santo. É onde a gente mais vende. Então, você realmente não tem paz. Então, eu falo que, assim, é uma escola, mas você tem que colocar data pra chegar e data pra sair. Porque senão você fica ali no varejo 20 anos e te engole, sabe? E hoje eu me vejo num outro momento profissional, mas eu até conversei esses dias com a Jaque, minha amiga, sobre isso, né? Sobre como eu acho que ainda hoje, tá? E aí é uma opinião pessoal, porque eu vejo muitas pessoas falarem que assim, mas hoje em dia você não precisa mais fazer faculdade pra estudar alguma coisa. Eu vou falar do meu pedaço, tá? Só de moda, que é onde a gente entende aqui. Cara, nenhum curso, em lugar nenhum, no mundo, vai te dar o leque de opções que uma faculdade de moda vai te dar. Vocês não têm noção da quantidade de área de atuação que a gente tem. Muito! A Jaque ainda falou isso, e foi exatamente isso que ela entrou. Ela falou assim, o mercado muda. Isso aí não é só no nosso, em todo lugar. Toda área que você escolher, você vai ver altos e baixos de profissão. Dentro da moda, cara, eu já fui produtora de moda, acabou. Eu já fui stylist, palestrante, trabalhei com varejo, hoje estou na consultoria de imagem, faço visual merchandising, faço vitrine, entendeu? Então, assim, você pode ir para tantos lugares, você pode ir para área de licenciatura, sim, né, amiga? até de estamparia, ser engenheiro têxtil também. Amiga, pilotista, modelista, ganha uma grana fazer molde. Então, assim, são tantas áreas que você pode atuar, porque, obviamente, sobe e desce, né, o mercado. Isso aí nenhum curso vai te dar. Isso é só a faculdade, Só amiga. A faculdade, é verdade. Que vai ser tão profunda, assim, que vai conseguir te trazer essa base sólida pra você conseguir se sentir confiante, independente da área de atuação que você vai escolher. Eu acho que essa é a palavra, amiga. Confiança. Porque pra você entrar em qualquer área, você tem que ter confiança. E aí, meu amor, o diploma faz isso por você. E a confiança, ela vem do conhecimento. Vem do conhecimento, não tem como. Não tem como você me falar que um curso que você fez de 20 horas vai ter o mesmo resultado da nossa faculdade de 5 anos. É, de 5, 4 anos. Não tem como. Não tem como, gente. Então, assim, eu sei que não é todo mundo que teve o privilégio que a gente teve, mas uma faculdade, meu Deus, amiga. Faculdade, e hoje eu imagino, porque eu fiz há 13 anos que eu formei. Eu faço 10 anos de formada esse ano. Eu faço 13. Então a gente começa a estudar 4, 5 anos antes, ou seja, são 17 anos de estudo, Duda 13. Então, assim, é muita coisa. E assim, cara, é tão mais profundo se você pensar por quantas fases a gente passou. E eu penso que hoje uma faculdade de moda, ela tem tanto mais coisa do que na nossa época. Eu falo que eu queria fazer de novo a minha faculdade. Eu adorei. Meu Deus, hoje deve ter tanta coisa bacana pra você fazer. E também deve ser tão mais difícil, né? Porque, assim, na nossa época não tinha GPT e tudo mais. Os professores devem estar numa luta. Mas, assim, é tão enriquecedor. Se vocês tiverem a oportunidade, faça. Pra você que gosta de moda, passa tão rápido, gente. Passa tão rápido, é verdade. Passa rápido, tá? Falei demais, mas agora eu quero ouvir a história da minha amiga, tá? Eu quero saber como que ela chegou aqui. Como que a gente chegou no mesmo lugar.
Ai, ai. Então, eu sou daqui de Palmas, eu sou natural aqui de Palmas mesmo. Você nasceu aqui? Nasci aqui, em 93. Deus, ela é muito novinha. Porque pra nascer em Palmas tem que ser nova, tá? Palmas tem 31 anos. Não, 35. 35, 35 anos, eu tenho 31. Palmas tem 35 anos, exatamente. Mas quando eu nasci aqui não tinha hospital, amiga. Eu nasci numa clínica. Meu Deus. Na Mater Clínica, que ficava lá na ida pro... Deus cuidou da sua mãe. Meu pai dizia que não tinha perigo de trocar o neném da maternidade. Meu Deus! Mas voltando. Sou natural daqui. E aí, quando chegou aquela fase lá, tipo, que curso que a gente vai fazer, né? Meu pai dizia assim, você fala bastante, você argumenta bastante, você tinha que fazer direito. Porque aqui em Palmas era direito, engenharia ou medicina. 5 opções. Administração. Acabou. Acho que contabilidade tinha também, sei lá. Acho que era tipo, não tinha muitas opções. A gente tinha poucas faculdades, poucas universidades e poucos cursos disponíveis, né? E eram os mesmos cursos, Tipo, a gente, acho que não tem, por exemplo, faculdade de publicidade aqui. Eu acho que é de marketing, não sei se tem hoje. Eu acho que não tem marketing, eu acho que tem publicidade e propaganda. Então. Que é diferente, né? Mas tipo, uma coisa mais limitada. E aí, na época, ele dizia pra mim que eu tinha que fazer direito. Eu ficava pensando, mas, né, não me vejo muito no direito e tal. E aí, a Paty Fregonese, uma amiga nossa... Meu Deus, que foi ela que apresentou a gente. A gente tem que trazer a Paty aqui, amiga. A gente tem que trazer, a gente tem que gravar um episódio com ela. Aí, eu conheci a Paty já é formada em moda, então ela já era formada. Tava nessa fase de pensar que curso que eu ia fazer. E a Paty já trabalhava aqui em Palmas com moda. Fazia de tudo, né? Que nem você falou. Fazia de tudo um pouco. Fazia editorial, fazia personal, acho que ela atendia lojista também, organizava desfile. A Paty era a maior referência. E ela é uma referência de moda pra mim. Eu falo que muito do que eu ter escolhido moda era porque eu via a Paty no mercado. Sempre gostei. Então a Paty, ela sempre foi essa pessoa muito vanguardista da moda aqui em Palmas, né? E muito querida, né? Muito querida. E ela fazia a moda ser uma coisa muito acessível. E aí, na época, assim, a gente se encontrava e eu falava, ela perguntou uma vez pra mim, já sabe que faculdade você vai fazer? Aí eu, ainda não sei. E ela, Duda, você tinha que fazer moda, tem tudo a ver com você. E ela incentivou muito. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, tô pensando em fazer moda. Meu pai já falou assim, pelo amor de Deus, minha filha, vai fazer uma coisa que dá dinheiro. Primeira coisa que ele falou, eu já fui daí minha mãe falou assim, moda, vamos ver, vamos avaliar. Pensar. Então, a minha avó era costureira, então assim, a família da minha mãe já tinha toda essa ligação. Mãe da sua mãe. Mãe da minha mãe era costureira, e o engraçado é que o meu avô materno, então o pai da minha mãe, ele era marceneiro. Também era de serviços manuais. E assim, eles faziam uns trabalhos que se complementavam. Então, por exemplo, ele fazia cabide pra ela. É muito legal, porque assim, a gente tem até hoje os cabides escritos, Marilene, que ele escrevia, sabe? Então, e aí minha mãe conta que uma época eles se aventuraram a fazer sapato. O meu avô fazia de madeira a sola. E a minha avó fazia... que antigamente era de madeira. E a minha avó fazia a parte de cima, de tecido. Meu Deus, que fantástico. E aí, quando eu falei de fazer moda, eu acho que a minha mãe lembrou de tudo isso. Ela falou assim, vamos ver, né, se não dá mesmo. Sim. E ela já trabalhava na área da educação. Na época, ela era vice-reitora da Católica aqui em Palmas. E aí, ela tinha muito contato com universidades do Brasil todo, sabe? Sim. E aí, ela viajava muito, até certificações do MEC, essas coisas do trabalho dela mesmo, né? Aí, ela tava, numa dessas viagens, ela tava falando pra mim que ela descobriu lá em São Paulo a faculdade, né? Tinham várias faculdades de moda, mas uma que ela tinha pesquisado, que ela tinha olhado as avaliações no MEC, os comentários e tal, que ela tinha gostado muito, que ela, né, que se sentia segura. Ela falou pra mim assim, já que você vai fazer um curso que não é tão comum, vamos numa faculdade que seja referência, assim, que depois você consegue se colocar no mercado de uma forma mais segura. E aí ela que pesquisou e fez a minha inscrição do vestibular, que foi na FAAP. Meu Deus, maravilhoso, FAAP.
Eu amo, assim, então eu nem prestei outro vestibular de moda. Eu só fiz FAAP e o vestibular da FAAP foi o primeiro. No ano que eu tava no terceiro ano... Amiga, top 3 faculdade do Brasil é a FAAP, né? E o vestibular foi em outubro. Ele não foi no final do ano. Ah, porque geralmente é final do ano. Normalmente é dezembro ali, finalzinho de novembro, começo de janeiro. Finalzinho de novembro, começo de dezembro. E foi em outubro da FAAP. E aí eu lembro que nós duas fomos pra São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo. Eu nunca tinha ido para São Paulo. Primeira vez foi com 17 anos pra fazer vestibular. Não, já tinha 18. Já tinha 18 anos pra fazer o vestibular. E aí eu fiz o vestibular quando eu saí. E aí era engraçado que na época, enquanto os alunos iam fazer o vestibular, eles faziam um tour na faculdade pros pais. A minha mãe já tinha ido me acompanhar, não tinha nada pra fazer, o vestibular era domingo. Ela falou assim, vou fazer esse tour mesmo. Ela saiu de lá encantada. Ela, Duda, tem oficina de costura, oficina de cerâmica, porque a FAAP ela tem uma estrutura muito legal, sabe? A FAAP tem todos os designers, né? Tem. Designer de produto, designer de moda, design de interiores. Tem até cinema, eu tenho uma amiga que faz designer... Não é gráfico. Eles têm oficina de tudo, de metal, de tudo, de argila, de cerâmica. De cerâmica, tudo. Então, assim, isso é muito... ela tem uma estrutura muito completa, muito legal. E aí, quando eu saí do vestibular, minha mãe perguntou, e aí, foi bem? Eu falei, mãe, acho que não fui tão bem, não. Né? Mas tudo bem, né? Dela, paciência. Sua prova teve desenho? Não teve desenho, foi uma prova... minha teve. Assim, sério? Só Deus sabe como que eu passei. A minha não, graças a Deus não teve desenho. Porque até hoje eu não sou tão boa de desenhar manual, não. Eu desenho no computador. Eu sou bem mais ou menos. Os desenhos que eu preciso... É desenho técnico, assim, não é desenho artístico. É desenho técnico. Eu digo artístico, meu croquis mesmo. O meu também, o meu croquis não é tão bom, não. Assim, eu me garanto mais em outras coisas, não no... Eu também me garanto em outras coisas. Que na habilidade manual não é das melhores. E aí, depois quando saiu o resultado, eu passei e aí eu nem prestei outro vestibular. Então era muito certeiro, assim, que eu ia fazer moda. E aí, assim, eu lembro que o começo da faculdade foi bem sofrido pra mim, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu tinha 18 anos, eu era muito nova, e aí tinha acabado de sair da casa dos meus pais, então, assim, foi bem difícil. Mas eu gostava muito do curso. Sim, então foi um consolo ali, justamente, e aí assim, como tinha oficina de costura, eles davam aula, né, eles disponibilizavam as costureiras, as monitoras, né, do ateliê de costura, para ensinar os alunos do curso de moda a ter noções básicas de costura. Eu ficava todo dia, porque eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Eu ia pra casa, pro meu apartamento pra ficar sozinha. Sim. Né? Aí eu não tinha... E na época a gente não tinha a facilidade de voltar pra casa que as pessoas têm hoje. Aí tem videochamada e pega promoção de viagem. Eu me lembro quando eu morava em BH, era um rolê pra eu vir em Palmas, assim, caríssimo. Então, não tinha esse negócio de eu vou Dia das Mães, eu vou... Não tinha na nossa época. Então, isso. Não era uma coisa tão simples, acessível, né? E também, assim, eu tinha muito, tipo, isso. Se eu ia voltar pro apartamento pra ficar sozinha a tarde inteira, não. Almoço na faculdade. Era só um período. Eu almoçava eu só fazia faculdade, a aula era só de manhã. Aí, à tarde, eu ficava por conta própria. Aí eu ficava mesmo na oficina de costura, aprendendo a costurar. Aí que eu fui tendo mais noção. Assim, eu costuro, foi criando um elo ainda maior, né, com a faculdade. E aí depois, quando a gente foi aprendendo outras habilidades, eu ia pra outras oficinas também, né? Eu ficava na sala de costura. E aí isso me fortaleceu muito ali a minha ligação com a moda, né? E aí depois eu fui fazendo cursos livres, cursos complementares. Sempre gostei muito de estudar moda, porque... Eu sempre gostei muito também. Estudar moda, gente, é muito diferente do que a gente pensa, assim, né? Tem gente que acha que, vou estudar moda, eu vou pro shopping, bater perna, ver tendência, ver o que tem. Não é, assim, sabe? Moda é muito comportamento, é história e é muito bacana você ver tudo, você entendendo como as coisas elas vão acontecendo. Porque que nem a Tami estava falando, né? A faculdade de moda, ela traz essa profundidade, essa robustez pra gente. Porque a gente entende que a cadeia de moda ela é muito grande. Muito. Ela começa lá na agricultura, com o plantio do algodão, com o cultivo dos animais para o couro, né? Ali para a gente ter a matéria-prima. Passa por um processo industrial para aquela matéria-prima virar tecido. Depois precisa de um designer para criar a roupa. E toda uma equipe com o designer, né? Pilotista, modelista, costureira, estamparia, tudo, né? Tinturaria, depois finalização, aviamentos, ferragens, tudo. Tipo botão, zíper. Galera de corte hoje também, né? Que tem uma equipe só.
deles. Justamente, toda essa parte da produção mesmo, do PCP, que a gente fala, né, de moda. E depois a gente tem a parte comercial, do marketing, a parte de comunicação, de vender aquilo que foi produzido, depois a parte de gestão, de logística, de como que aquele negócio vai funcionar, vai se manter em pé e vai ser lucrativo, até a entrega final pro produto, pro cliente. Então, se a gente for olhar, é uma cadeia muito comprida, muito grande. Muito grande. E tem muitos profissionais em todas as etapas. Todas. Por isso que a roupa é cara também. Porque se a gente for olhar tudo isso, né? E a faculdade, ela traz essa noção pra gente, esse entendimento de que a gente não precisa ser só estilista, né? Sim. A gente pode ter várias outras áreas de atuação. Eu lembro que quando eu tava entrando na faculdade, tinha um case de sucesso ali que tava saindo, né? De duas meninas que estavam se formando que tinham sido contratadas pela Ford pra desenvolver os tecidos dos bancos, dos carros. Então, tipo, nada a ver com tendência. Nada a ver com isso. Eu sempre falo também que ai, mas eu sou apaixonada por moda e tudo mais, e nananã. O que você gosta? Ah, eu gosto de seguir tendências. Gente, tendência. Você gosta de roupa, você gosta de tendência. Pra você gostar de moda, é muito mais profundo. É comportamento. É comportamento, é arte, sabe? É história. Não tem como eu gosto de moda, mas eu não gosto de história da moda. Então, você não gosta de moda. Não, você Porque gosta, moda é história. Você gosta de se arrumar. Você gosta de se arrumar. Moda é cíclica. Não tem nada... Uma vez eu vi a Lilian Patti falando sobre isso. Ela falou assim, que a nossa geração de 2000 pra cá, né, assim, geração que estudou moda de 2000 pra cá, a gente não tem nada que é criação nossa. Nada. É tudo releitura. Tudo é releitura. Não existe, não, mas o fulano criou em 2001. Mentira, de 2000 pra cá não tem nada. A única coisa que a gente pode falar que, assim, é uma coisa de 2000 pra cá que a nossa geração inventou, é o nude. A popularização do nude, né? Da gente ter vários tons, de falar sobre pele. O conceito do nude, né? O conceito do nude, ponto. Não tem nada. Então não tem como você gostar de moda e você não gostar de história, porque moda é história. Né? Entendeu? Então, assim, é muito mais profundo. E não julgo quem gosta de tendência, mas são duas coisas completamente diferentes. E assim, aconteceu na sua faculdade? Na minha aconteceu de entrarem meninas que não concluíram o curso. Meu Deus, a minha faculdade, eu entrei, eram mais de 30. Caraca. Cara, eu acho que se formou 10, formou muito. Não forma. É porque as pessoas entram com uma expectativa e no meio do caminho vê que não tem glamour nenhum. E isso também é uma coisa que pega muito. Eu falei até, não sei se nesse vídeo ou no outro, que eu tenho muitas amigas de faculdade que viraram minhas clientes. Né? Muitas. Por quê? Porque se formaram e ali no meio não se encontraram em nenhum dos nichos da profissão, né? Em nenhuma do leque aí de coisa. Falou, não, então eu vou abrir uma loja. Aí ela veio para se tornar minha cliente. Então, assim, foram muitas que se tornaram minhas clientes. Foram para maquiagem, foram para área de beleza. Então, é muito... Se você não tiver muita certeza do que você quer... Trabalhar com moda não é fácil. E nem tão lucrativo quanto as pessoas pensam. E nada glamuroso, Nada glamuroso, nada. A gente tá arrumada hoje, mas vocês não sabem. É pra vocês. O perrengue que foi. Porque não dá pra trabalhar assim. Eu falo sempre que a montagem inteira, ela é só pra aparecer. O back-office não funciona assim. Os bastidores, não, assim. Os bastidores é muito mais profundo. Então, assim, só pra gente concluir, eu acho que trabalhar com moda, hoje acho que a gente tem até mais profissão do que na nossa época, amiga. Hoje tem, com certeza. E você falou um negócio aí também muito interessante, que você falou assim, hoje a peça é muito mais cara, porque hoje as pessoas valorizam muito mais os profissionais da moda. Sim. Muito mais. Tem muita faculdade de moda, muita faculdade, as pessoas querem se especializar, e as pessoas hoje não tem como ter uma confecção sem ter modelista, pilotista. E antigamente uma costureira fazia tudo. Né? Resolvia a vida. Tinha aquela revista Manequim que vinha os moldes. Tudo. Verdade. Ctrl-C, Ctrl-V infinito de coisa. Né? Mudava o tecido ali, porque o molde era o mesmo, né? Que era o que vinha na revista. E você falou uma coisa de preço, e aí eu já acho que é uma pauta da gente fazer um vídeo só sobre isso. E recentemente a gente até teve na semana passada o Fashion Revolution, né? Que é uma pauta muito legal da gente ter aqui. Eu até compartilhei no meu Instagram isso. Se você tá pagando barato pela sua roupa, ela tá saindo muito cara pra alguém. É verdade, não tem, a conta não fecha.
não fecha. Ah, não, mas eu paguei R$29 na minha peça. Das duas, uma. Alguém tá pagando. Alguém foi escravizado pra essa peça ser... Simples assim. Ou é ter sido roubado. Não tem como. Só tem essas duas opções. Não tem como. Não tem como. E assim, é uma pauta muito mais profunda. Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu venho do varejo. Então, teoricamente, a gente fala o tempo inteiro de consumo, mas eu sempre mantive os meus princípios. Você pode revirar meu guarda-roupa inteiro, você jamais vai encontrar um produto da Shein no meu guarda-roupa. Não julgo quem compra, mas a pessoa tem que ter consciência. Tem que ter. Uhum. Ah, não, mas a roupa no Brasil é cara. Não, a roupa no mundo inteiro é cara. Se você está pagando barato, é porque alguém está pagando com o suor dela aquilo ali pra você. Com a vida, né? Com a vida. Com a vida dela. A gente, acho que isso cabe um vídeo inteiro sobre a gente trazer números pra vocês. E pra gente explicar o que é o Fashion Revolution também, porque muita gente não sabe o que não é sabe. isso. Você sabe? Já ouviram falar do Fashion Revolution? Conta aqui pra gente, senão a gente faz um vídeo só sobre isso. Semana passada teve aqui em Palmas. É dia 23 de abril, né? O dia do Fashion Revolution. Foi dia 23, teve o Igor Lira, que tava aí na organização, até me chamaram, a Bárbara também é uma profissional aqui de Palmas que tava, e todo mundo ali junto, mas foi um dia muito específico pra mim, minha filha tava doente, eu não consegui ir, mas teve pautas muito interessantes. É um evento que Palmas já participa, já tem o Fashion Revolution. Acho que a gente pode até trazer mais coisas sobre isso pra vocês, porque é uma pauta que dá pra gente fazer um vídeo inteiro, né? Dá. Tem muito assunto, assim. E eu acho que fala muito sobre moda, né? Fala. Explica muito o preço das coisas, explica muito, sabe, o que é a moda, como a gente chegou nisso tudo. Acho que cabe a gente também acho. falar. E amiga, conta pra mim um pouco como foi a sua trajetória profissional. Depois que você se formou ali, conta o que você já fez. Então, eu comecei a trabalhar, eu ainda estava na faculdade, que era, na minha época, eu não sei se ainda existe, né? Mas era o famoso estágio não remunerado. Existe, eu também tive. Você teve? Que, na verdade, era aquele que você pagava para trabalhar. Então, eu fui... Como eu tinha muito essa dúvida do que eu ia fazer, e eu não podia voltar para casa com um diploma e sem eu quero fazer isso, eu estagiei em loja de tecido, em estamparia. Eu só não fui para essa área de confecção mesmo, porque nunca foi minha praia. E eu me lembro que no último ano de faculdade, eu estudei planejamento estratégico. E aí foi ali que veio para mim, falei, cara, eu preciso ir pro varejo. E na minha época eu sonhava em trabalhar na Zara. Ai, que sonho! Era meu sonho ser vendedora que fosse da Zara, né? Colaborador ali, porque não tem vendedor. Falei, cara, meu sonho é trabalhar ali, entender como o varejo funciona, como que é. Mas na época que eu tava na faculdade, no meu último ano, eu conheci o meu ex-marido e acabei voltando pra Palmas pra casar. E aí, Palmas não tinha, só tinha Riachuelo, era isso ou não tinha nada. E aí eu entrei, fui ser gerente da Bob Store, do grupo Imbrands, que também foi muito bom pra mim, porque eu ia para São Paulo fazer essas compras, era compras assim, eu comprava 1 milhão, 1,5 milhão, então você gerenciar uma compra de 1,5 milhão é muito estratégia. Trabalho de buyer que você fazia. E era assim, 3 dias em convenção, então assim, era muito legal. E aí eu mudei pra Coach, quando eu tava na Coach, eu recebi o convite da Riachuelo para ser supervisora de vendas e visual merchandising. E aí eu falei, não, é aqui mesmo, e fui. E aí você trabalhava lá no shopping? Trabalhava no shopping. De 10 a 10? Menina, era pra ser 8 horas, né? Mas aí a gente... Eu falo, o varejo, ele te engole, assim. Eu tenho 3 advertências na minha carteira de trabalho. E as 3 são por ficar além do horário, não cumprir a jornada devidamente, porque você tem que ter, no mínimo, 12 horas de descanso. E aí eu saía meia-noite e entrava às 7 horas da manhã no outro dia. Eu burlava as coisas. Porque eu tinha uma equipe e eu tava recém-formada, eu sempre fui muito... Não, e uma pressão, uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Olha, na minha loja Riachuelo, quando eu entrei aqui, eu tinha 120 funcionários. Eu cuidava da loja inteira. Imagina, então, assim, o produto inteiro ali, aquela Riachuelo vende absurdamente. Você não tinha Maia ainda? Eu não tinha Maia. Ainda. Isso aí foi antes Maia. Pré-Maia. Pré-Maia. E depois, quando eu engravidei da minha filha, eu falei, não, agora eu vou abrir uma empresa de consultoria. E conversei com um grande amigo meu na época, o Túlio, que falou, cara, vai dar certo. Ele é formado em marketing, falou, vai que vai dar certo, e realmente deu. Eu fiquei... Maia tem 8 anos, eu fiquei 7 anos trabalhando somente com varejo. Eu fazia pouquíssimas consultorias, assim, consultoria de imagem eu fazia para clientes muito pessoais, assim, que eu gostava muito, e família e amigos, né, que família e amigos, a gente é tudo.
Eu trabalhei com isso por 7 anos, eu atendi em 7 anos 750 lojas. Caraca, amiga. No país inteiro. 100 lojas por ano. E os anos que eu mais atendi foi na pandemia. Caraca. Só na pandemia, eu subia curso pra Hotmart, cara, eu fazia números, assim, absurdos de Hotmart. Caraca, muita gente. Muita mentoria em grupo. Fui consultora do Sebrae muitos anos também, do Tocantins inteiro. Então, eu fiquei imersa no varejo. E aí, como eu disse pra vocês anteriormente, eu dei uma cansada, porque assim, o varejo, ele te engole. Amiga. Só um pequeno burnout. Aí eu falei, não, acho que tá na hora da gente parar. E foi quando a minha filha exigiu mais de mim também. Eu passei por um divórcio e vi que aquilo ali, tipo assim, era... A vida mudou. A vida mudou e eu também vi que eu mudei. Porque assim, a gente trabalha uma coisa que também eu acho que vocês precisam analisar quando vocês escolherem moda, que vocês precisam analisar o que o mercado de vocês oferece. Porque a gente tem um mercado limitado. É muito triste dizer isso, mas é verdade. A gente tem um mercado muito limitado no Tocantins, né? A gente não tem fábricas, a gente não tem um grande consumo, a gente não tem nada quase nada fabricado aqui. A gente não tem confecção, assim... A gente não tem um comércio forte. Não, e nem, assim, representantes de tecidos, assim. Não tipo, temos. não tem representante da Focus Têxtil, da Canativa, Não, então a gente não consegue comprar os Tudo tecidos. a gente tem que ir fora. Tudo a gente tem que ir Cara, fora. pra você fazer, eu faço uniforme de empresa, a gente faz uniforme pra empresa também. Cara, porque é a única coisa que a gente tem aqui, que a gente consegue fazer. E ainda assim, um rolê maior do mundo. Limitadíssimo. Muito limitado, tanto a produção, quanto a cartela de cor, tudo que você vai fazer, de tecido, tudo vira um acontecimento. Então, vocês precisam analisar a área que vocês estão pro mercado que vocês estão, que foi o que aconteceu comigo. Cara, eu vou atender varejo, cara, chega uma hora que o seu varejo não tem mais ninguém pra atender. Foi o que aconteceu comigo. Eu atendi 750 lojas, sendo que 80% disso foi dentro do meu estado. Não tinha mais quem atender. Não tinha loja que não tinha passado por você ainda. As que eu podia atender, que era vantajoso pra minha empresa, eu atendi. E aí? Você vai viver do quê? E aí a gente volta pra aquele ponto. Graças a Deus que eu fiz uma faculdade e eu posso migrar. Que foi esse momento que eu falei, cara, agora eu vou pra coloração, eu gosto, vou trazer isso de volta pra mim. Eu tava passando por um momento pessoal muito específico, que eu falei muito de autocuidado depois da minha separação, muito de autoimagem. A gente até chegou a conversar, né, amiga? A gente chegou a conversar sobre isso, sobre como não existe você querer se vestir bem se você não está bem. E foi quando eu comecei a trazer isso, falei, não, eu vou pra consultoria, e realmente foi uma das melhores decisões que eu tomei nos últimos anos, assim. Foi muito importante o varejo pra mim, trago muito do varejo, eu fui numa feira agora, porque eu já saí do varejo tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu já atendo pouquíssimas clientes, só as que eu já trabalhava antigas, antes, né? E tal. E em fevereiro eu fui numa... Feira? Eu fui numa feira no Egito. Demais, gente. Demais. Eu fui numa feira e era todas as pautas eram sobre varejo, porque eu saio do varejo, mas o varejo não sai de mim. Eu amo, eu realmente amo. Mas assim, mudou e acho que hoje eu vivo esse novo momento, mas hoje eu tenho a minha cabeça muito mais aberta para que talvez daqui a 10 anos eu vá mudar isso de novo. Então... E espero que mude, né? Sim. Eu acho que eu não preciso ser engessada. E eu acho que a graça da moda é essa, amiga. A graça da moda é a gente poder ir pra todo lugar e cada vez, quanto mais experiência a gente tem, mais a gente se sente confiante de falar sobre tudo, né? Acho que quando eu formei, eu não tinha essa confiança de falar, cara, eu vou trabalhar com isso e vai dar certo. Hoje em dia, eu faço VM, faço vitrine e eu me garanto em tudo, sabe? Mas... são muitos anos estudando moda. É muito... é uma caminhada muito longa. É muito chão. Mas me conta de você agora. Eu, depois que eu me formei, né, na época que eu tava na faculdade ainda, eu cheguei a estagiar, até estagiei com a Paty, com a Cassandra, elas tiveram um Simplérrimo. O Simplérrimo, famosíssimo, referência. Foi a primeira empresa de consultoria de imagem, acho que de Palmas, não foi? Foi a primeira. Eu lembro que foi em 2012. Foi o ano que eu voltei. Foi o ano que você formada. voltou? Foi o ano que eu fui pra São Paulo. Foi o ano que eu voltei. Olha só, aí eu trabalhei com eles 2 meses, fiquei com elas
elas lá 2 meses. Sim. Foi o meu período de férias, ali que eu vim de férias no final do ano. Lá na ali. 21, né? Era lá na 21, exatamente. Aí eu ajudava elas ali na criação de conteúdo. Então, na época, elas tinham um blog também. Lembro, que era Então, muito famoso ter blog, né? naquela época. Uhum. E aí eu trabalhei um pouco com elas, depois voltei para São Paulo, né? E aí depois de formada, comecei a trabalhar sempre nessa parte do desenvolvimento de produto. Então o primeiro lugar que eu trabalhei era uma empresa chamada Lilibi, que era uma empresa mais infantil, que então a gente fazia kit de berço, fazia pijama maternidade, fazia e roupas, roupa mesmo, era de RN até 4 anos. Então a gente fazia coleçõezinhas de bebê, né? De saídas de maternidade, bodyzinho, né? Depois que a gente tinha o infantilzinho ali de 0 a 4 anos, né? Que daí era um pouquinho maiorzinho, que daí não era só body, só... Amiga, então agora você vai tirar uma dúvida minha. Diga. Por que a roupa de criança tem o preço da roupa de adulto? Porque o pai paga. Por isso. Todo mundo acha que é porque dá mais trabalho. Não é, gente. É porque o pai paga. É porque isso. Fala assim, não, porque a roupa é menor, ela dá menos trabalho. Não, gente, ela tem menos tecido, ela era pra ser mais barata. Mas não é. Não é. O pai vai pagar, é o primeiro filho, a gente paga tudo. Exatamente. É isso. E não tem, e assim, acaba que a crise pro infantil, ela é diferente da crise do adulto, né? Não, é completamente porque diferente. os pais deixam de comprar pra eles pra comprar as Porque a crianças. criança cresce, não tem o que você fazer. O adulto emagrece, mas a criança não. Não, e os pais também querem mimar as crianças, né? Querem. E principalmente se for primeira, igual vocês estão ali de 0 a 4 anos, É. depois dos 6 anos que a gente vai deixando um pouquinho assim, não, aperta que dá, mas até os 4... Aí não, é tudo mais calculadinho, né? Então eu trabalhava lá, fiquei 1 ano e meio lá, trabalhando bastante. Depois eu saí de lá para ir para a Embrands. Trabalhei na Embrands como estilista na VR. Que maravilha! Foi incrível. Lá eu trabalhava com jeans, Cara, Embrands era muito couro e maravilhoso. VRK. Embrands foi vendida, não foi? Foi vendida. Foi vendida, me lembro. Mas na época que eu fui, não. Não, foi vendida recentemente. Na época que eu trabalhei lá, não, mas assim, foi um lugar muito legal, porque a Embrands é um grupo. É um grupo. Que ele é um grupo que é dono da VR, da Bob Store, da Elos, da Siberian, Escovitch, Salinas, Richards. Tá faltando. Tem? Meninas, são várias. São várias marcas. Agora comprou a John John, a Bobô, Lelis, né? São Não, mas eles são ele é do Veste, é do grupo Veste, esse, não é? Pois é, mas agora eles são um grupo Eles juntaram só. tudo? Tudo, até onde eu sei, eu acho que eles juntaram tudo. Veja, tô por fora dessa última atualização. Na época era outro grupo. Era outro então, grupo, mas né? assim, apesar de eu trabalhar na VR, era um lugar lá, era uma empresa muito grande que ficava lá em Santo Amaro, em São Paulo. E aí lá a gente tinha o escritório de criação de todas as marcas e a gente tinha as pilotistas. A fábrica não era lá. Então a gente... Não, fazia só a piloto. Exatamente. Né? Então a gente criava as peças, mandava para pilotagem, eles pilotavam, a gente fazia a prova de roupa lá, provava, aí ia pra produção que era fora, pra facção. Sim. Aí depois aí a gente organizava showroom pra receber os fornecedores, os representantes. Aí todas as modelos, pra gente ver a peça vestida, é todo um rolê. Isso aí. Daí a gente fazia toda a apresentação da coleção pros compradores, né? Sim. Pros buyers comprarem as peças. E aí isso tudo a gente tinha um planejamento. Quando eu tava lá, eu recebi a proposta para ser representante comercial de Nike. Aí, quando eu me formei na faculdade, a faculdade que eu fiz foi design de moda, na FAAP. Sim, na FAAP. Então, ela era muito voltada para essa parte da criação, do desenvolvimento de produto. E aí, quando eu me formei, como a minha mãe era dessa área da educação, você tem que fazer uma pós, escolhe uma pós, tem que fazer uma pós na minha cabeça. Deus faz uma pós de mãe. E aí, eu falei, tá, mãe, então vou fazer fashion marketing. Então, que é mais voltado para o marketing de moda. Então, era Fashion Marketing and Communication. Então, era marketing e comunicação de moda, lá no IED. Eu já ia perguntar, você fez na FAP também? Não, no IED. Instituto Europeu de Design, lá em São Paulo também. Perfeito! Melhor. Muito bom também, muito adorei. Muito bom. Gostei muito. É bem diferente da FAAP. Sim, ela tem outra metodologia, já ouvi falar. Outra metodologia. E assim, a FAAP, eles têm professores mais vanguardistas. Sim. No IED, todos os professores precisam estar atuantes no mercado de trabalho. Então é outra visão. Completamente. Porque uma coisa é eu te ensinar, meu amor, e outra coisa é o que eu fiz e o que eu sei de chão de loja. Exatamente. Chão de profissão, assim. Né? Justamente, assim, é outra história, assim. Então é uma visão completamente diferente. E aí, na época que eu recebi essa proposta, foi bem na época que eu tava me formando
na minha pós-graduação. E aí eu sentia muita falta de ter esse conhecimento de loja, de varejo, porque eu ficava só enfiada dentro do escritório. Era o meu segundo emprego de criação, de desenvolvimento. E aí eu falei, quer saber? Vou pegar esse negócio aqui. Então eu era representante comercial de Nike na Zona Sul, Zona Leste e ABC Paulista. Caramba! Não! Andava mais que notícia ruim. Ainda mais ali no ABC, que é uma loucura. Eu morava na Zona Sul, então assim, era próximo pra mim, Zona Leste era um pouco mais longe, mas assim, pegava meu carro e ia embora. Vender Nike, vambora, apresentar. E aí assim, odiei. Detestei. Não gostei. Era perigoso também, porque eu andava muito... Tipo, São Paulo tem tipo, tinha eu também não gosto dessa área de vender. Não, assim, e é muito incerto, amiga. É muito incerto e, tipo assim, exige uma coisa que eu não tenho. Que eu acho que aí a pessoa tem que ter muito. Que é aquele carisma excessivo e bajulação pra fazer a pessoa comprar. Sim. Tem que ter muito, sabe? Nossa, eu lembro que a primeira loja que eu entrei foi em Mogi. O meu primeiro cliente que eu atendi foi em Mogi. Eu fui com uma amiga, porque eu tava muito insegura, eu era muito tímida na época. E eu cheguei e falei, oi, não consegui falar nada, só fiquei gaguejando. Aí, mas aí, mesmo assim, mesmo odiando, eu fiquei 1 ano. Porque eu falei assim, eu quero pegar o ano completo. Quero pegar todas as datas do varejo, quero pegar Natal, Dia dos Namorados. Perdeu 10 anos de vida. Nesse 1 ano, ela perdeu 10 anos de vida. Falei, já que eu tô aqui, sim, eu não vou fazer isso de novo. Mas era um produto difícil de vender? Não, não é. Porque eu ia falar, qual que era Nike. o problema? A Nike, eles têm esse negócio que eles querem ser muito restritos, assim, muito exclusivos. Então, assim, a gente tinha todo o leque deles, né? Então, desde chuteira, tênis de corrida, roupa de academia, bola de futsal. Aí que eu descobri que existia 3 tipos de futebol. O futebol de campo, o de society e o de salão. Eu tô descobrindo hoje. O society é grama sintética. Aí tem um tipo de chuteira pra cada tipo e um tipo de bola pra cada tipo. Tu tinha que saber tudo isso pra vender. Pra vender isso. Meu Deus. E aí, o que acontece? A Nike, quando você vai lá, tipo, então tá, eu tenho uma loja e eu quero vender Nike. Aí eu vou lá, pego o CNPJ, faço tudo, porque eles vão fazer todo o estudo, né, pra ver o histórico daquele CNPJ, e eu tenho que mandar fotos, e eles vão aprovar aquela loja pra alguma categoria. Então, eles não liberam o catálogo Todo de produto. E aí, o que acontecia? Tinha cliente que queria vender camiseta, a época era do Corinthians, do Ayrton Senna. Sim. Queriam vender a camiseta do Corinthians do Ayrton Senna. Eu falava, amigo, não posso vender, sabe? Até hoje, e isso é uma coisa muito complicada, de você falar pro cliente, meu amor, a sua loja... Não tem porte para vender tal produto. Não tem porte. Aí a palavra porte, amigo, isso é muito complicado. Nossa, era difícil, assim, sabe? Canseiro, o cliente fica puto com você, né? Acha que é eu que não queria vender. E você querendo vender, querendo bater meta, o cliente querendo comprar, e a Nike falando, não, só vendo para alto padrão. E aí... Canseira. Nossa, e assim, as maiores redes não eram minhas, né? Lógico, né? Do Iguatemi? Não! Você vai pra rua, minha filha, né? Aí, enfim, fiquei 1 ano lá, aprendi. Aí, quando eu tava querendo sair de lá, eu recebi uma proposta pra trabalhar na Vestem. Me lembro desse Que daí a Vestem era o fitness, né? Então era um fashion fitness. Então eles tinham tanto roupa de exercício físico também, tinham praia e um pouco de acessórios. Sim. E aí deu super certo. Acessórios? Tipo bolsa, mochila, viseira, elástico de cabelo, munhequeira, umas coisas também mais têxteis também, sabe? Quando eu saí, eles estavam começando uma parceria com uma fábrica de tênis. Mas... Você ficou lá quanto tempo? Fiquei lá 1 ano. Que daí foi quando a gente veio pra Palmas. Que daí eu conheci um paulista. É um pouco diferente a história. Não gostava de São Paulo. Vamos cortar lá pra aquela fase. Não gosto de São Paulo, me sinto sozinha aqui. Não gosto. Conheci um paulista. Daí, isso, quando eu mudei pra São Paulo, eu odiava morar lá, porque eu não tinha conhecido ninguém, não tinha amigo, não conhecia nada. Aí, depois de formado, conheci os amigos. Aí, o meu irmão mais novo mudou pra São Paulo e foi morar comigo. 4 anos depois que eu tava lá, já tava formada na faculdade, o meu irmão mais novo passou na faculdade e foi morar comigo. Aí, eu não me sentia sozinha. Sim, já tava tranquila de morar lá. Aí, eu não queria voltar pra Palmas. Porque o quê? Eu tinha mercado em São Paulo. Amiga, São Paulo tem mercado. Nossa, então pra mim tava felizona. Eu já era formada, já tinha pós-graduação. Aí nessa época eu fiz um curso em Milão de pesquisa de tendências. Meu Deus! Um sonho! A minha mãe mandava eu já ouvi falar desse curso. A minha mãe mandava mensagem pra mim assim, você não vai perder o horário do voo. Eu falei, eu nem sei se eu vou pro aeroporto. Eu respondia pra ela. Mas no fim voltei, né? Sim. Aí não queria mais voltar pra... Esse curso de Milão é aquele que é de... Do Marangoni, do Instituto Marangoni. Pois é, mas é aquele que é uma temporada, não é? Eu já ouvi falar. Ele é um mês só.
Pois é, uma temporada. Você compra uma temporada e você faz ali, eu sei qual que é. Eu fui em junho e voltei em julho de 2016. Nossa, foi a melhor experiência da minha vida. Imagina. Porque assim, eu queria... Minha mãe que me deu o curso, ela falou Você assim... ia falar, Marangoni, meu amor. Eu não tinha dinheiro pra pagar, né? Eu já ia falar, vende um rim. Pra poder ir. Pra poder Aí ir. minha mãe falou assim, acho que você tinha que fazer uma pós-graduação fora lá, tal, né? Na época ela tava com dinheiro guardado, ela falou assim, tenho pra investir, escolhe um curso, né? Entra lá e vê qual que você quer fazer. Aí eu já tava trabalhando com criação na época e eu pensei, das opções que temos aqui no curso, eu acho que pesquisa de tendências é o que é mais legal, porque a gente, quando entra ali, a gente vê que a gente copia muito a tendência da Europa. Sim. Aí eu pensei, então eu vou aprender tendência na Europa, que daí eu vou aprender mais ainda sobre, né? Então foi maravilhoso, amei o curso. E aí, quando eu voltei na Vesta, então eu consegui já ter uma visão muito melhor dessa... Não tem jeito, né? Porque daí eu já tinha passado pelo varejo, já tinha feito pesquisa de esse curso de E abriu sua cabeça, abriu a cabeça. E aí, assim, tudo começou a fazer sentido. Até eu conheci o Paulista. Aí eu conheci o Paulista, trouxe ele pra conhecer Palmas. Aí ele olhou pra minha cara e falou, o que você faz em São Paulo? Essa cidade não tem trânsito, você almoça em casa, olha a qualidade de vida. Não, vamos embora pra Palmas. Só não tem mercado. O resto... Aí eu falei pra ele, mas será que a gente vai voltar pra Palmas? Nós dois temos emprego em São Paulo, né? Tudo tão certo. Gente, eu achei que Fábio era daqui. Não. Não, eu achei que, tipo assim, ele morava lá, mas ele era de Palmas. Não. Porque ele tá muito ambientado. Ele é muito desenrolado. Meu Deus, achei que ele era do Toca. Nada. Ele não sabia nem onde ficava, amiga. Porque eu lembro quando eu conheci ele, eu falei assim... Mas a pessoa que é de São Paulo, ela vem aqui, ela apaixona mesmo. Aí, ele falou isso, eu falei, nossa, mas a gente vai morar em Palmas, você tá doido? Os dois temos emprego em São Paulo. Ele é publicitário. E eu era formada em moda, né? E aí, a gente voltou pro São Paulo, eu falei pra ele, então vamos fazer assim. Quem conseguir emprego primeiro em Palmas, a gente vai. Aí a gente pede demissão e vai. Mas não vamos no escuro sem emprego nenhum. Pedir demissão os dois e tá louco? Né? Aí ele conseguiu um emprego numa agência aqui e a gente veio. E aí eu vim sem saber o que eu ia fazer. Quando eu comecei a procurar emprego, no LinkedIn na época, não tinha nada na minha área. Nada. Na época não, tá, amor? Ele pode entrar hoje. Quem não tem. Não tinha nada. Aí, assim, os empregos que tinha era babá, caixa de supermercado, sabe? Eu fiquei, gente, com que eu vou trabalhar? Desesperador. A sorte, assim, que daí... A gente conhece gente, conhece pessoas que conhecem pessoas, a gente vai, né? E aí foi nessa época que a Paty me apresentou você. Foi, que aí a gente se conheceu e começou a... E aí, né, que daí eu percebi que eu não ia conseguir trabalhar com criação aqui, não ia dar certo. E aí eu migrei pra área da consultoria de imagem e eu achei incrível, que daí eu conheci melhor, fui ter uma outra visão sobre... E Duda migrou antes de mim. E aí você me indicava muito cliente. Eu indicava muito cliente. Porque você não atendia. Eu não atendia, eu atendia a lojista vinha... Quer abrir uma loja, eu já falo automaticamente você precisa de uma consultoria de imagem. Porque senão ela acha que a loja dela é um closet. Aí eu já falava, não, vou te passar. Antigamente passava muito pra Cassandra. Também. Aí Cassandra parou de atender e eu comecei a passar pra Duda, que foi quando a gente se conheceu. Aí a Paty nos apresentou e aí depois você começou a me indicar muito cliente. Até você indicou em cliente de uniforme também. Foi, a Bárbara. Você me indicou bastante. O Baltemes também. Baltemes também. Foi o primeiro com ele. Primeiro uniforme que eu fiz. Estilo imobiliário. Estilo imobiliário, exatamente. Então, foi o primeiro uniforme que eu fiz em Palmas, foi dele, assim. Sim. E aí as coisas foram indo, foram acontecendo, e aí fui pegando um cliente aqui, cliente ali, Palmas, na cidade pequena, né? Sim. As pessoas indicam. Tem um boca a boca muito legal, muito Palmas. forte. Isso funciona. E aí comecei a criar conteúdo na internet, comecei a vender, adaptei a consultoria pro online também, escolhi um nicho, foquei. Sim. E aí eu acho que eu consegui. E eu acho que esse também é um diferencial, assim, muito grande, porque eu ainda sinto isso no mercado, posso estar enganada, mas eu sinto muito isso. Tem muitas consultoras de imagem, até que Palmas não tem muita, tão poucas, mas eu ainda acho que o cliente valoriza a consultora que de fato é formada na área. Eu também tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão. Porque tem gente que faz consultoria há mais tempo do que eu. Eu tenho muito tempo de formada, mas eu não trabalhava com consultoria.
E Duda também. Uhum. E tem profissionais que estão aqui antes da gente. Tem, que estão há mais tempo. Mas eu ainda sinto que a gente vende muita consultoria porque a pessoa leva em consideração a formação. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou lá no início. Faz diferença a formação, até porque o embasamento que a gente vai dar para cliente, ele não tem só a ver com os 7 estilos universais e as cartelas de cores da cliente. É muito mais profundo. É muito mais profundo porque a gente consegue trazer esse conhecimento de como ela vai julgar se um tecido é legal, se uma roupa tem qualidade, como que ela vai... A gente consegue trazer esse olhar, né? Porque a gente aprendeu a fazer a roupa do zero. Então a gente consegue... E eu acho que também eu mesmo sou uma pessoa que eu tento aproveitar o máximo o guarda-roupa da minha cliente. Ah, eu também. Eu sei que tem muita coisa que não dá. A gente faz consultoria e não é milagre, né, gente? Tem coisa que tem que se desfazer, não tem pra onde ir. E as pessoas têm essa ideia errada de que consultoria vai comprar 1 milhão de coisas, eu tenho que ter 40 mil reais pra eu renovar meu guarda-roupa. Não, e acha que a gente é esquadrão da moda, vai jogar tudo fora. Não existe. E eu sinto que o mercado tem mudado muito, ele tem, ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas falando que, não, mas eu não preciso de um diploma para fazer moda, para exercer moda, concordo, se você acha, tudo bem, mas eu ainda acho que o cliente final, ele valoriza o nosso conhecimento. Tanto que a gente recebe convite constantemente para estar em vários lugares. Sim. Tanto a Duda quanto eu, de diversas áreas, para palestrar, pra fazer a Duda é especialista, todo o desfile que tem palmas é ela que faz, tá? É uma bucha maior do mundo. Mas é bucha mesmo fazer desfile. Eu vou gravar um episódio dedurando a bucha que é gravar desfile. Duda sempre tá em todos. A gente dá entrevista, a gente faz um monte de coisa, a gente consegue falar de várias áreas e eu acho que isso que trouxe pra gente não só a nossa caminhada, mas como o nosso diploma, com certeza. Ser bacharel numa área, ele vai te levar mais longe, tenho certeza disso. A gente incentiva muito, assim, sempre que chega alguém falando assim, eu queria muito fazer moda, eu falo, faz. Se joga, você vai amar, eu amei, eu faria minha faculdade de novo. Eu faria também minha faculdade de novo e teria aproveitado mais. Mais ainda, Mais né? ainda, com certeza. Porque passa tão rápido, gente. Nossa, passa muito rápido. E a experiência inteira de fazer faculdade, de você conhece muita gente bacana, muita gente também que tem história legal, que tipo, até hoje eu tenho contatos com amigas minhas de faculdade que hoje tem confecção, tem loja e tudo mais, e isso você acaba usando na sua profissão, não tem jeito, você sempre precisa de contatos. Eu acho também isso, que moda ela é feita de contatos. É muito network. É muito network, eu sempre falei isso, tanto que a gente tá aqui hoje por causa disso, é contatos, tem espaço para todo mundo, saiba trabalhar e saiba que com pessoas você vai chegar muito mais longe na sua área, com toda certeza. E para trabalhar com consultoria de imagem tem que gostar de pessoas, né, amiga? Tem que gostar de pessoas, e muito. Acho que é isso por hoje, né? Falamos super bem. Sobre o primeiro episódio, o que vocês acharam? Conta pra gente aí. Conta pra gente e já fala o tema que vocês querem ver por aqui, que a gente vai gravar um episódio por semana, tá? Então, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.